família Planet W, estamos de volta aqui. Continuo com o Dr. Ivan França e a gente vai falar de um vídeo aqui, bem esperado por mim também, que eu sempre aprendo muito com tudo que os médicos falam aqui, né, doutor? Doutor, vamos falar de corpo perfeito. E já convido vocês a acessarem o Instagram do doutor, dar uma olhada em umas fotos lá, o doutor malhando. Qualquer dia eu vou malhar lá com o doutor pra ver se o doutor passa os... Vamos, né, doutor? Olha que eu sou magrinho, mas eu carrego uns pesos. Eu vejo uns caras fortes lá malhando, eu carrego uns pesos bons, viu, doutor? Bom, enfim, doutor, vamos falar de corpo perfeito. Eu já tô malhando há um ano aqui, tá difícil os ganhos musculares. É possível a pessoa sedentária, vamos falar daquele caso extremo. Não vou falar obeso, sedentário, né? Obeso também ou não? Quanto tempo uma pessoa sedentária com um peso mediano? O peso mediano a gente pode medir em relação à altura? Um cara 1,80m, 80 quilos, é um peso mediano? Não, isso é um peso um pouquinho elevado dependendo da constituição corpórea do paciente. Se ele tiver uma massa muscular, na verdade, uma coisa que sempre tem que ser levada em consideração é o volume muscular do paciente. Até porque a densidade muscular é muito maior que a densidade do tecido adiposo. Por exemplo, se você pegar um cubinho de músculo desse tamanho, pesa exatamente a mesma coisa que um monte de gordura. Então, nossa, é justamente isso que o peso eu vi uma foto, desculpa dizer, eu vi uma foto, o pessoal vai me xingar, viu, que eu interrompi. Eu vi uma foto sua lá no Instagram mostrando esse mecanismo. Essa relação, exatamente. Então, por exemplo, você vê pacientes que emagrecem muito rapidamente, você pode ter certeza que esse emagrecimento muito rápido é às custas do laço energético. E num momento muito curto, você vai ver que ele vai estacionar o emagrecimento dele e vai voltar a engordar. Justamente porque foi às custas do laço energético dele. Bom, então vamos colocar as coisas em ordem. A gente tá pegando uma pessoa isso a gente tá falando de uma pessoa obesa. Não, na verdade a gente tá falando do relação de um peso mediano, que eu falei de 1,80m a 80. E não dá pra gente ter uma referência. Isso. Mas eu calculo que uma pessoa de 1m, eu tenho 1,83m e tava pesando 82, 83 quilos sedentário, tava ok, eu tava gordo. Vamos calcular 1,80m, 80 quilos. Pessoa sedentária, quer começar a malhar, eu invento das minhas coisas aqui, mas eu tento isso para facilitar o pessoal que está aí entendendo. E aí a gente pega uma pessoa aí, sei lá, 1,70m, 70 quilos, 1,80m, 80 quilos, sedentário, o cara quer ficar bonito pro carnaval. Quantos pacientes já não vêm aqui querendo ficar bonito pro carnaval? Tem 3 meses pro carnaval, como é que a gente vai trabalhar esse corpo? Olha, sempre dá para fazer alguma coisa em termos ou de secagem, de perda de gordura, de emagrecimento, ou de ganho muscular. Não existe nenhum paciente que seja previamente perfeito, que não existe nada que tenha para melhorar. Mas realmente em 3 meses a gente consegue ter um ótimo resultado. Principalmente demovendo alguns hábitos errados que o paciente tinha, que ele acreditava inclusive ser saudáveis no passado, mas não eram saudáveis para ele. A gente falou num vídeo que a gente gravou anterior, falando em relação ao uso anabólico, e malhação e perda de cabelo. Inclusive vou deixar o card passando aqui em cima, sugiro que vocês clicam e assistam novamente, quem já assistiu, quem não assista. Então a gente tá falando dessa parte anabólica. Então essa parte anabólica, de acordo com os exames, viu galera? Anabólico que eu falo não é tomar aquela ampolinha, né? Exato, pegar a injeção. Nada disso. Você tem que colocar, se for necessário, de acordo com as suas necessidades. E as suas necessidades não tem nada a ver com os parâmetros laboratoriais, porque lá é uma distribuição estatística, lá é uma curva de Gauss. Você tem que avaliar de acordo com os seus parâmetros próprios. Um parâmetro teu norteando quanto deveria estar o outro parâmetro seu. Muitas vezes eu tenho pacientes com determinados parâmetros laboratoriais que estão fora do padrão de referência do laboratório, estão totalmente normais para eles. E padrões que estão dentro do parâmetro do laboratório, muitas vezes na média, estão totalmente alterados. Então, a galera começou a malhar, né? Aí tá malhando, tá tomando whey protein, o whey protein que é básico, aí não tá tendo muito... Nem sempre o whey protein é tão básico assim. Muitas vezes tá vendo? É desnecessário, ou até, em alguns casos, você pode colocar outros subtipos proteicos. O whey protein vai muito bem sempre em pacientes que são um pouquinho mais gordinhos, principalmente em alguns períodos do dia, pacientes que têm a resistência periférica à insulina elevada. Aquele tipo de paciente que fala assim pra você: olha, eu não como nada e sou gordo. Quantas vezes já não escutou isso? É muito. Esses pacientes que têm a resistência... Existe, é mentira deles ou é verdade isso? Tem, a grande maioria dos pacientes conta uma mentirinha, porque eles já estão num patamar alimentar superior à capacidade de assimilação deles, isso é óbvio, mas também tem pacientes que já estão no nível de resistência periférica à insulina. Deixa eu dar um passo atrás para explicar isso.
Nós temos um hormônio no corpo chamado insulina, que é o principal hormônio em termos de anabolismo do corpo. Só que para cada grama de músculo que a insulina faz, ela faz de 6 a 8 gramas de gordura. A depender da tua resistência periférica, você faz ainda mais gordura comparativamente por grama de músculo. Resistência periférica da insulina é a capacidade que a tua insulina tem em jogar o açúcar para dentro da célula. Se ela tem pouca capacidade de jogar esse açúcar para dentro da célula, teu pâncreas tem que cuspir muita insulina, fazendo com que você engorde muito no longo prazo. Entendi. Então por isso quando é aquela pessoa que fala eu como não engordo, ou eu como, ou eu não como engordo... Sim, essa que come não engorda, muito provavelmente tem uma resistência periférica à insulina. E onde é que entra a questão hormonal, que precisa ter um equilíbrio hormonal, ou fazer... Esses hormonais eles são aplicados, você faz fórmulas, como é que é isso? Sim, não, depende do paciente, cada caso é justamente um caso. Se eu preciso primeiro para emagrecer um paciente, para deixar ele com um volume muscular melhor, primeiro diminuir a resistência periférica, para que a musculatura dele seja aparente, seja exibida, esse é o primeiro passo que nós temos que fazer. A insulina também é um hormônio, só que diferente dos hormônios androgênicos, ela é um hormônio peptídico. Ela não é um hormônio derivado do LDL e colesterol. Também demanda medicações, também demanda um segmento dietético adequado. Então, eu com certeza, o doutor nem precisa falar, mas eu falo que nada existe milagre. A pessoa quer recuperar os cabelos, não é uma cirurgia que vai fazer, é tratamento, é paciência, e o corpo é a mesma coisa, é treino. Inclusive tem muitas pessoas, falando da cirurgia, muitas pessoas acreditam que vão chegar aqui para mim, vão fazer a cirurgia e vão embora e nunca mais vão me ver. E muito provavelmente esse vai ser o maior erro da vida delas. Por quê? Os demais fios que sobraram pós-cirurgia, eu estou vazando do tema da Sim, mas está dentro do tema. Cabelo está sempre no tema aqui, doutor. O fato deles não quererem ser aptos ao tratamento clínico pode levar a que no longo prazo eles fiquem apenas com os fios transplantados. E isso, obviamente, não é interessante. Lembrando novamente, já falei anteriormente no vídeo, o doutor ele é cirurgião capilar, ele estava fazendo uma cirurgia, uma FUE aqui, deve ser 8, 9 horas da noite, aqui a gente está bem tarde, o doutor está recebendo aqui. E doutor, então assim, eu vou falar que eu falo sempre, o que eu aprendi com esse tempo de canal, 2 anos de canal aí, tá certo que eu tô mais ativo agora, é que se eu tivesse procurado um tratamento adequado capilar, aquela coisa, minoxidil não funciona, isso não serve pra nada, e com o corpo é a mesma coisa. Então antes de vocês pensarem em aplicar alguma coisa ou seguir o educador físico, né? O instrutor da academia, eles são muito... Eu vi uma vez uma atriz famosa aí, que eu não vou falar nome, mas depois eu falo aqui pro doutor, que ela falou que ela perdeu o cabelo, ela se prejudicou e ela fazia essas loucuras quando ia fazer uma capa da Playboy. Ela é bem famosa, tá sempre na Globo. Olha, uma coisa, Wesley, que tem muito chegado aqui em minhas mãos, justamente por causa da pessoa perder muito cabelo, da pessoa acabar tendo muita espinha, da pessoa acabar engordando, é o bendito chip da beleza. O chip da beleza, olha que tema legal, hein, doutor? O chip da beleza entra exatamente no mesmo contexto que eu falei no vídeo anterior. Se ele for, o chip da beleza tem lá um derivado chamado gestrinona, que é um derivado da 19-nortestosterona. Lembra daquela cascata que eu falei no vídeo anterior? Justamente. Se você colocar a 19-nortestosterona num contexto que ela já está em relativo excesso, a pessoa vai ter queda de cabelo, a pessoa vai engordar e a pessoa vai ficar cheia de espinha. É por isso que precisa, muito antes de sair colocando a esmo, ter que ser feita uma análise pormenorizada do contexto hormonal do paciente. Senão não tem o menor cabimento. Eu vejo assim, e essa atriz, ela deu um depoimento na Veja e ela falou que o erro dela foi ter seguido orientações de instrutor de academia. Porque o instrutor, ele tá ali para te instruir, né, dar os melhores exercícios, mas ele não é para prescrever receita, né, anabólica, o que seja. Na verdade, ele não tem nenhum compromisso. Óbvio que tem ótimos professores que prescrevem o treinamento de forma correta, mas essa é a função deles. Só que ele não tem nenhum compromisso com a saúde. Ele quer, a grande maioria, esses que querem um pouquinho mais de mídia em cima, querem um resultado imediato ali, assim, olha, meu treino acabou, e óbvio que não foi aqui. Graças a Deus que na academia que eu treino lá, o pessoal é super bacana, ninguém nunca me ofereceu nada, e até eu vejo o corpo deles ok, sabe? Você vê que não é nenhum corpo, né, com espinha, que eu vejo muitas espinhas, é batata, espinha e rarefação aqui. Sabe que eu tive um caso, eu vou até contar, esse caso eu não vou falar o nome dele porque é antiético. Eu tive um caso
de um professor que chegou para mim aqui justamente falando isso. Eu quero ficar monstrão igual a você. E quando eu fiz o escaneamento dele, eu pedi alguns exames, inclusive alguns exames cardíacos. Veio uma pequena alteração em um dos exames cardíacos, eu estendi a investigação, estendi a investigação, até que eu encontrei uma miopatia extremamente rara, chamada miocárdio não compactado, que, se eu não tivesse descoberto naquele momento, em 2, 3 anos o paciente evoluiria com transplante cardíaco. E lembrando, ó, gente, sem querer fazer sensacionalismo e tal, mas alertando mesmo. Meu irmão malha numa academia que não é a mesma que a minha, graças a Deus, senão o pessoal ia saber. E ele tinha um instrutor que era totalmente good vibe, sabe? Chegava, sabe? Porque os professores têm uma vibe legal. E aí, vamos malhar, todo mundo pra aula. Meu irmão disse que ele ficava lá fazendo aula. Meu, passou um tempo e esse cara não veio trabalhar. Deu um mês ele tinha falecido. E foi problema no coração. E era um cara novo, tudo. Isso é verdade, não tem porquê. Então, assim, é só orientando mesmo. Que às vezes você vê o cara com um corpo legal. Tudo. Lógico, todo mundo hoje em dia quer ter um cabelo e um corpinho, né? Corpo de mister, assim, que nem o do doutor. O doutor tem um corpo. O doutor aqui nem parece um doutor, parece o Mr. Brasil. Eu já falei isso pra ele aqui. Todo mundo quer ter um corpo legal. Só que eu prefiro, doutor, ficar gordinho, magrinho, do jeito que eu tô, se eu não fizer com acompanhamento ou se eu não tiver segurança. Eu prefiro, porque eu fico pensando, gente, vai ter um câncer, pode ter um problema no coração, né? Pode cair os meus cabelos. Exatamente, Wesley. E outra coisa, esse tipo de abordagem que traz um físico do dia para noite, muito provavelmente vai trazer prejuízos também do dia para noite. Quantas vezes você já não foi na academia, viu aquele rapazinho que estava fazendo aquela receitinha de bolo em termos de anabolizante e depois de 2 meses, depois de uma melhorazinha discreta no físico, ficou extremamente gordo, extremamente cheio de espinhas, extremamente calvo. Doutor, seus cabelos devem cair quando você entra naqueles fóruns que tem, aqueles fóruns que o pessoal dá a receita, porque eu entrei, eu confesso que graças a Deus, eu gostei muito. Eu trabalho até as 10 horas da noite, então não tem tempo de... Eu entrei muito, porque não agora, mas na época que eu era moleque, lógico, a gente tá com uns 19, 20 anos, a gente quer entrar na vibe do corpo perfeito e tal, mas graças a Deus que eu sempre tenho um pé atrás em fazer essas loucuras, eu sou medroso, sou cagão assim, fazer essas loucuras, entendeu? De querer... Sabe que em muitos casos é muito mais difícil demover os erros que foram feitos no passado para depois dar um físico adequado e que seja sustentável do que fazer isso diretamente, sem ter feito nada. Exatamente. Você precisa fazer todo um check-up. Eu tenho erros metabólicos que permanecem no corpo até 30 anos após o paciente ter tomado uma bendita Durateston, como você falou do vídeo anterior. Bom, enfim, olha, isso é para alertar mesmo, pessoal. Dá para construir um corpo legal, dá para fazer um trabalho legal no corpo da pessoa, até a curto prazo, e lógico que a longo prazo melhora, mas tudo com responsabilidade. Lembrando que o doutor aqui é o único, né, será um dos únicos profissionais que cuida dessa área de cabelo, nutrólogo, dermatólogo, é tanta coisa que eu nem sei. Eu sou o único que é titular das 2 sociedades no Brasil. Então é bom seguir as orientações, que eu não estou falando com qualquer um aqui não. Doutor, vamos finalizar o vídeo, que hoje a gente tem bastante tema aqui para discutir. Vamos falar um pouco de facial e outros temas aqui bem bacana. Convido o pessoal a continuar aqui no canal. Na próxima semana tá vendo mais uma série aqui com o Dr. Ivan França, certo, doutor? Opa! Então, tchau, fui, chega!